E vamos aos vídeos de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, abriu prazo para a defesa dos 34 denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Gonet dividiu os 34 denunciados em grupos. O núcleo crucial da organização criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto. O segundo núcleo tinha a função de gerenciar as ações elaboradas pela organização e coordenar o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. O terceiro núcleo tinha a função de promover ações táticas para convencer a alta cúpula das Forças Armadas a aderir aos planos golpistas e neutralizar autoridades públicas adversárias. E o quarto núcleo de desinformação e ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam a execução do plano golpista. Na denúncia, o Procurador-Geral da República não citou 11 nomes que estavam no relatório da Polícia Federal, como o do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e incluiu 4 pessoas que tinham ficado de fora. O Procurador-Geral da República também construiu uma linha do tempo de ação dos golpistas. De acordo com a PGR, Jair Messias Bolsonaro inaugurou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro ainda durante a campanha presidencial de 2018 e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. E para deflagrar o plano criminoso, segundo a PGR, Bolsonaro contou com o auxílio direto de Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional à época, e Alexandre Ramagem, então diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PGR, Ramagem tinha o costume de documentar as orientações que repassava a Bolsonaro. Num desses arquivos, com o nome Bom Dia Presidente DOC-X, de março de 2020, Ramagem relata a criação de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas. A orientação de Ramagem é idêntica à anotação encontrada na agenda de Augusto Heleno, a respeito de plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao grupo. O plano consistia em coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, com isso escudando Jair Bolsonaro e a organização criminosa. A PGR afirma que a estratégia se tornou ainda mais evidente nos discursos públicos de Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2021, na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, quando ele insuflou seus apoiadores contra membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, Bolsonaro, com receio de derrota nas urnas, apresentou de forma explícita a mensagem autoritária de permanência no poder. Só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A PGR também citou uma live feita por Bolsonaro ainda em 2021 com ataque às urnas eletrônicas. Os pronunciamentos do denunciado, que até então aparentavam ser pontuais e insuficientes para afetar significativamente a opinião pública, ganharam contornos massivos e contundentes a partir do dia 29 de julho de 2021, quando o então presidente da República realizou transmissão ao vivo, live, nas dependências do Palácio do Planalto, para tratar especificamente do sistema eletrônico de votação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma na denúncia que, paralelamente aos discursos de Jair Bolsonaro, a organização criminosa se valia do meio digital para atacar opositores e o sistema eleitoral, usando indevidamente a estrutura do Estado. Numa ação coordenada, os mesmos alvos dos discursos de Bolsonaro eram atacados com informações falsas nas redes sociais. Segundo a PGR, a escalada golpista ficou mais intensa quando o então ex-presidente Lula voltou a ter os direitos políticos. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que, diante da possibilidade de Lula concorrer nas eleições de 2022, o grupo criminoso ampliou as articulações para tentar um golpe de Estado. Segundo a PGR, essa escalada de ataques ganhou o impulso mais notável quando Lula, visto como mais forte na disputa eleitoral de 2022, tornou-se elegível, em virtude da anulação de condenações criminais. E isso se intensificou ao longo do ano de 2022. Em julho, Bolsonaro convocou uma reunião com embaixadores e criticou o sistema eleitoral, de acordo com a PGR. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema eleitoral eletrônico gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O discurso, que reiterava outros tantos, reforçou a estratégia da organização criminosa de perturbar a tranquilidade social que deveria ambientar as eleições no sistema democrático. E conforme as eleições se aproximavam, as informações falsas sobre o sistema de votação continuavam sendo difundidas. Mas, segundo a denúncia, depois do resultado do primeiro turno, com uma perspectiva real de derrota nas urnas, o grupo precisou ampliar sua frente de ação, mediante o uso ainda mais ostensivo da máquina pública, a fim de interferir diretamente no processo de eleição e assegurar a sua permanência no poder.
Nesse contexto, segundo a PGR, os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. E depois que Bolsonaro efetivamente perdeu as eleições, de acordo com a denúncia, o grupo estimulou a formação de acampamentos. São notórias as convocações em redes sociais de um levante contra o Estado de Direito e o governo eleito, dando lugar a ações de fechamento de rodovias em pontos diversos do país e de instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar. Os procedimentos se mostravam coordenados e articulados, nos moldes do almejado pela organização criminosa. E quando novembro chegou, segundo a PGR, além de perenizar a narrativa de fraude eleitoral, o grupo deu início à fase mais violenta de seu projeto de poder. No dia 9 de novembro, segundo a denúncia, foi criado e impresso nas dependências do Palácio do Planalto o plano denominado Punhal Verde e Amarelo, para a apresentação a Jair Messias Bolsonaro e seu endosso. O plano previa a prisão e até a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e dos então candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Na introdução da denúncia, Paulo Gonet já havia falado sobre o plano, que seria de conhecimento de Bolsonaro. Os membros da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio do Planalto, plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde e Amarelo. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. 3 dias depois, segundo a denúncia, em uma reunião na casa de Braga Neto, em Brasília, os denominados Kids Pretos debateram as ações clandestinas enfechadas sob o nome Copa 2022, destinadas a neutralizar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo plano Punhal Verde e Amarelo. O colaborador Mauro César Barbosa Cid confirmou a realização da reunião em 12 de novembro de 2022, indicou os participantes envolvidos e resumiu a pauta discutida: promover uma ação de forte impacto social para justificar a assinatura de um decreto por Jair Bolsonaro. E no dia 19 de novembro, uma semana depois da reunião na casa de Braga Neto, segundo a PGR, Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, apresenta a ele os termos de um decreto golpista, que seria usado para dar legitimidade a um golpe de Estado. Em dezembro, com a posse de Lula se aproximando, de acordo com a PGR, o grupo apressou as ações golpistas. No dia 6 de dezembro, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi intensificado e Bolsonaro recebeu a primeira versão da minuta do decreto golpista e pediu ajustes. Segundo a denúncia, o colaborador Mauro Cid confirmou que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins a minuta de decreto, que impunha também a prisão de autoridades, entre elas os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais. Segundo a PGR, com o decreto concluído, Jair Bolsonaro iniciou a fase de reuniões com os militares de alta patente. O objetivo era apresentar o documento e obter o apoio necessário. A primeira reunião foi no dia 7 de dezembro. Na ocasião, Jair Bolsonaro, com auxílio de Felipe Garcia Martins Pereira, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. De acordo com as investigações, Freire Gomes não concordou com o plano. No dia 9 de dezembro, às 9h32 da manhã, Mauro Cid enviou mensagem de áudio ao general Freire Gomes, informando-o de que Jair Bolsonaro havia enxugado o texto do decreto e convocado uma reunião com o general Estevam Cols Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante do Comando de Operações Terrestres. O COTER é o órgão do Exército encarregado de orientar e coordenar o emprego das forças terrestres. E no dia 14 de dezembro, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, faz uma nova reunião com os comandantes militares e apresenta uma nova versão do decreto, já com os ajustes feitos por Bolsonaro. De acordo com a denúncia, a reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas. Segundo a PGR, apesar desses ajustes, o objetivo do decreto era o mesmo: impedir a posse do presidente eleito, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. A denúncia afirma que o grupo controlava os acampamentos em frente aos quartéis que pediam um golpe militar. No dia 2 de janeiro de 2023, um dia após a posse do presidente eleito, Lula, Jair Bolsonaro recebeu uma mensagem de um militar. O plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz Ano Novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta?
A mobilização no acampamento montado em frente ao QG do Exército, principal palco de manifestações antidemocráticas, foi mantida. Segundo a PGR, o controle exercido pela organização criminosa sobre as manifestações populares era tão evidente que em 4 de janeiro de 2023, Mauro Cid já manifestava ciência sobre o ato de violência que ocorreria poucos dias depois. O grupo aguardava o evento popular como a tentativa derradeira de consumação do golpe. Tanto que, uma vez iniciadas as ações de vandalismo, Mauro Cid comentou com a sua mulher: se o Exército Brasileiro sair dos quartéis, é para aderir. O procurador-geral Paulo Gonet também aponta que a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro contou com a fundamental omissão da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Os relatórios de inteligência já indicavam, dias antes da invasão, a ameaça de atos violentos e da invasão de prédios públicos. A informação crítica, contudo, permaneceu restrita ao círculo mínimo dos denunciados, não alcançando as instâncias que poderiam ter tomado providências eficazes. A PGR afirma que o então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, e a responsável pela inteligência da secretaria, Marília Ferreira de Alencar, já haviam aderido aos planos da organização criminosa desde muito antes, o que ficou evidente no pleito eleitoral de 2022, quando encargos no governo Bolsonaro coordenaram a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para obstaculizar o trânsito de eleitores às zonas eleitorais em regiões do Nordeste, onde detectaram votação mais expressiva em Lula da Silva. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ressaltou que o plano golpista não deu certo porque a alta cúpula do Exército respeitou a Constituição e se posicionou contra a ruptura institucional. É de ser observado que o próprio Exército foi vítima da conspirata. A sua participação no golpe foi objeto de constante procura e provocação por parte dos denunciados. Os oficiais generais que resistiram às instâncias dos indisciplinados sofreram sistemática e traiçoeira campanha pública de ataques pessoais, que foram dirigidos até mesmo a familiares. A PGR denunciou o ex-presidente Bolsonaro e os outros acusados por 5 crimes. Na denúncia, o procurador Paulo Gonet afirmou que a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa, liderada por Jair Bolsonaro. Os delitos descritos não são de ocorrência instantânea, mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo: o de a organização, tendo à frente o então presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixar o poder, ou a ele retornar pela força, ameaçada ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas. O inquérito revela atentado contra a existência dos 3 poderes e contra a essência do Estado de Direito democrático. O documento apontou o núcleo central da ação. Integrantes do alto escalão do governo e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN. Almirante da Reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. E Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados por organização criminosa armada, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão. A PGR ressaltou que a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. A denúncia aponta outros 4 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê de 4 a 8 anos de prisão. A denúncia destacou que a decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões, e do comandante do Exército de se manterem no seu papel constitucional foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não prosperasse. Mas crime houve, pondera o PGR Paulo Gonet, citando artigos do Código Penal, que tipificam atentado contra as instituições democráticas. A tentativa é o fato punível descrito na lei. Ainda segundo o documento, os denunciados minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra as suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado.
O ímpeto de violência da população contra o poder judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena vai de 4 a 12 anos de prisão. De acordo com o PGR, a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. E deterioração de patrimônio tombado, com 1 a 3 anos de reclusão. O documento pontua que as ações delituosas não se esgotaram nos danos às instalações do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. A pretensão do grupo criminoso integrado pelo denunciado Jair Bolsonaro era a de abalar o exercício dos poderes, mediante a prática reiterada de delitos, até que se pudesse consolidar o regime de exceção. A acusação contra o ex-presidente Bolsonaro e aliados será julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelos ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. A data do julgamento será marcada por Zanin após o relator Alexandre de Moraes liberar o caso para análise. Não há prazo. Se a denúncia for aceita, os acusados viram réus e passam a responder pelos crimes. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, por quê? Se inscreva no nosso canal e vamos fazer parte da galera que combate o bolsonarismo todo santo dia. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.